Hoje nós vamos continuar naquela mesma passagem do Evangelho de João, no capítulo 10, quando Jesus Cristo faz uma nova apresentação sobre si. João capítulo 10, a partir do versículo 7 a 10, é um texto que nós já lemos no domingo anterior, mas hoje voltamos nele para apresentar mais uma declaração que Jesus faz acerca de si mesmo e que tem conexão com a declaração que já consideramos nos domingos anteriores, que Jesus é o nosso bom pastor. João 10, 7 a 10, nós lemos assim: Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém? Pai querido, mais uma vez, colocamos-nos diante do Senhor, pedindo que o Teu Santo Espírito nos conduza na compreensão e apropriação da Tua Palavra em nossas vidas nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Pois bem, nesse texto que eu acabei de ler, 2 vezes Jesus refere-se a si mesmo. Eu sou a porta. Por que Jesus se apresentou assim? Se nós tivéssemos que definir uma porta, as portas estão presentes em nossa vida. As portas são vias de acesso, elementos de passagem. As portas separam 2 realidades, 2 espaços distintos. Por meio delas, nós passamos de uma realidade para outra. As portas estabelecem limites. Sem elas, nós estaríamos desprovidos de segurança. Tanto assim, que quando você sai de casa, certamente você tranca a sua porta para que a sua casa fique em segurança. E se você sai de casa e fica em dúvida se você trancou ou não a porta, se você não está muito longe e se parece comigo, você volta para ver se a porta ficou fechada ou aberta. Porque você sabe que uma porta aberta é um chamariz para um ladrão ou para uma pessoa que não é bem-vinda naquele lugar. A porta também pode ser usada no sentido metafórico. Uma porta que se abriu para mim, para eu fazer isso, para fazer aquilo. Ou uma porta que se fechou. Quando Jesus, então, usa esta metáfora de uma porta, o que ele estava comunicando? Será que ele estava se referindo a esta porta que nós geralmente idealizamos, pensamos? Qual o real significado desta declaração? Neste caso, quando Jesus diz, eu sou a porta, que porta é essa? Ele diz que ele é uma porta por onde entram e saem ovelhas. Entra para onde? Sai para onde? Para compreendermos adequadamente essa declaração de Jesus, nós temos que voltar novamente ao seu contexto histórico. Jesus, nesse capítulo, está explicando que ele é também o pastor, o bom pastor. Então, quando ele fala sobre a porta, nós temos que voltar a esse conceito, a esse cenário que Jesus está descrevendo. Jesus, como eu falei, é esse bom pastor que conhece as ovelhas, que chama pelos nomes, que orienta, que busca suas ovelhas que estão desgarradas. Nesse contexto, então, Jesus explica mais uma faceta da sua vida, do seu ministério. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Não é uma porta qualquer, é uma porta chamada de porta das ovelhas. E aqui eu tenho que dar uma explicação para vocês, para que a gente possa entender melhor isso que Jesus Cristo está falando para os seus ouvintes, e eles, vivendo naquele cenário, compreendiam muito bem o que Jesus estava dizendo. Naqueles tempos de Jesus, lá no Oriente, haviam 2 tipos de abrigos para as ovelhas. Havia o abrigo que eles geralmente usavam no inverno, onde durante o dia, durante um tempo, os pastores pegavam seus rebanhos, levavam para que eles pudessem se alimentar, para que pudessem, em riachos, em alguns lugares seguros, matar a sua sede.
E, à noite, esses rebanhos eram levados para um curral. E muitos desses currais, eles eram realmente grandes. E eles abrigavam mais de um rebanho. E eles, então, iam para aquele lugar. E o pastor, ou ele ficava ali à noite, ou ele designava uma outra pessoa para cuidar do rebanho durante a noite. Era um lugar fechado, um lugar coberto, um lugar grande, onde se juntavam, então, muitas ovelhas. E havia, então, ali, algumas vezes, pessoas que não eram os donos daquele rebanho, eram assalariados, também chamados de mercenários, pessoas que trabalhavam por dinheiro. Obviamente, havia alguns riscos nisso, porque nem todo que estava ali trabalhando por dinheiro tinha, obviamente, o mesmo cuidado, o mesmo zelo, o mesmo amor de um pastor de ovelhas. Mas esta era uma realidade que todos ali conheciam muito bem. Porém, algumas vezes, em outras épocas do ano, especialmente no verão, os pastores iam para mais longe do curral. Então, indo para mais longe, buscando pastos melhores, buscando lugares de água mais límpida, ou então lugares onde havia água, porque aquela região é muito desértica, e no tempo mais quente não há água em todo lugar, eles tinham que ficar muito longe desse curral. Então, eles tinham lá no campo, em lugares mais distantes, um outro lugar que se chamava um aprisco. O aprisco era um abrigo mais rústico. Ele era feito de pedras, não havia uma cobertura. Em cima dessas pedras colocavam-se, então, espinhos, galhos, para impedir que algum animal chegasse e atacasse o rebanho. E nesses lugares extremamente rústicos, não havia um portão, não havia uma porta propriamente dita. Era uma construção muito simples, eram rebanhos menores, e o pastor então levava aquelas ovelhas para aquele aprisco, para aquele lugar, e ele ficava então sentado na porta ali, como uma espécie de vigia, como uma espécie de guarda. Ele se tornava a própria porta. Perceberam? Então era um lugar simples e o pastor está sentado ali na frente, bem naquele lugar de passagem, desse lugar menor, mais distante, onde as ovelhas geralmente passavam as noites de verão, porque não dava tempo de voltarem até os currais maiores. Tendo isto, então, em mente, é que nós vamos entender o que Jesus estava querendo falar, qual o significado dele dizer, eu sou a porta das ovelhas. Ele está ali como uma espécie, então, de um porteiro que controla a entrada e a saída. E aí, quando nós pensamos em Jesus como a porta, há algumas características que esse texto nos traz, algumas verdades importantes que esse texto nos traz, lembrando que Jesus nos coloca na condição de ovelhas do seu pastoreio. Esta é uma imagem que aparece frequentemente na Bíblia. Jesus como pastor, o Senhor como nosso pastor, e nós, seres humanos, como ovelhas frágeis, que precisam dos cuidados de um pastor. Então, Jesus é a porta exclusiva para os que desejam ser suas ovelhas. Grave bem esse conceito. Jesus é a porta exclusiva para os que desejam ser suas ovelhas. Tanto lá no aprisco quanto no curral, não é qualquer pessoa que podia passar. Ele afirma que, por exemplo, os ladrões e salteadores, que atacavam tanto lá o curral quanto esse aprisco, eles não passavam pela porta. Eles não passavam pela porta porque quem passa pela porta é quem tem autorização para fazê-lo. Quando eles tentavam atacar o rebanho, eles tentavam pular o muro, eles tentavam pular e atacar as ovelhas, mas sem passar pela porta. Jesus Cristo diz então que ele é a porta, e nesta porta não passam os bodes, porque haviam diferentes tipos de criação e os bodes não se misturavam com as ovelhas. E na Bíblia, o bode, numa linguagem simbólica, é aquele que não faz parte do rebanho do Senhor. Então Jesus Cristo está dizendo que ele é uma porta e que por esta porta, que é ele, apenas vão passar as suas ovelhas. Quando Deus envia o seu Filho, podemos dizer então que Deus abre para nós uma porta de oportunidade. Uma porta de oportunidade de salvação.
por meio de Jesus Cristo. Você já chegou a algum lugar em que a porta estava trancada? Ou então você viu uma placa na porta exclusiva para os funcionários ou para fulano de tal? Uma placa intimidadora. E você então não se arrisca a entrar porque você sabe que é proibido ou que se você entrar pode haver uma consequência negativa? Deixa eu dizer uma coisa muito importante. Jesus se coloca como essa porta das ovelhas. Mas ele diz, quem quiser ser minha ovelha, a porta está franqueada. A porta estará sempre aberta. Eu sou uma porta pela qual eu quero que você passe. Ele chega a dizer, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Para sermos então ovelhas do rebanho do Senhor, nós precisamos adentrar por esta porta. E somente começamos a fazer parte do rebanho do Senhor se tomarmos esta decisão de termos Jesus como nosso pastor, de termos Jesus como sendo aquele portal da salvação. Bodes e ovelhas estão juntos dentro de uma igreja visível. O que é uma igreja visível? Esta igreja que nós podemos enxergar, compostas por seres humanos que conhecemos. É uma igreja que tem um endereço fixo, que tem um determinado lugar. Quem é que está aqui, nesse espaço, que é bode e que é ovelha? Eu não sei, mas Deus sabe. Mas no rebanho do Senhor, existem apenas ovelhas. No seu aprisco, apenas as ovelhas se reúnem, porque são elas que estão ouvindo a voz do pastor. Pessoas que passam, então, por esta porta, no sentido espiritual, elas são transformadas nesse processo. Ao passarem por esta porta do aprisco, elas se tornam, então, ovelhas do bom pastor. E esta transformação existencial, ela ocorre porque no momento em que você passa por esta porta, você recebe o maior dom que Deus pode lhe dar. Você recebe a salvação. Por isso Jesus Cristo diz, eu sou a porta, e aquele que passar por mim vai receber, vai encontrar a salvação. O caminho para o reino de Deus, queridos irmãos e amigos, ele não é trilhado sem que haja, então, uma entrada, por assim dizer, formal. E Jesus se coloca, então, como esta porta que dá acesso à salvação eterna. A vida de uma pessoa que não vivenciou esta experiência de salvação se assemelha a de um animal. Desculpe falar, mas a comparação é esta. Ele não é uma ovelha, é um animal que está perdido. É um bode sem rumo, desprotegido. Ou então podemos dizer que essa pessoa é uma ovelha, mas não do bom pastor. E esta pessoa, esta ovelha, está numa posição de tremenda vulnerabilidade. Está passando por situações de perigo permanentemente. Certamente já aconteceu com você. Você está chegando na sua casa a pé, é à noite, e de repente, quando você está quase chegando na sua casa, você percebe uma pessoa estranha, que parece estar seguindo você. E o que você faz? Você aperta o pé, e você começa a andar mais rápido. E se você começar a andar mais rápido, e essa pessoa também começar a andar mais rápido, o que você vai fazer? Se você for do meu tipo, você vai correr e vai chegar até a porta, não é? E quando você chegar na porta da sua casa, do seu condomínio, você vai abrir ou você vai bater e entrar imediatamente. E quando você atravessa aquela porta, aquele portão, qual é o sentimento que você tem? Alívio. Puxa, passou a situação de perigo. A situação de quem não está dentro do aprisco do Senhor é uma situação de permanente vulnerabilidade. Somente quando ela passa por essa porta da salvação é que ela possa dizer, puxa, estou salvo do perigo, estou salvo desta ameaça. Jesus, então, é esta porta de salvação. Mas esta salvação, meus queridos amigos e irmãos, ela não se relaciona exclusivamente a uma realidade futura. Jesus Cristo diz aqui nesse texto, em uma das promessas mais extraordinárias que Ele nos dá. Eu vim para que vocês tenham o quê? Vida. E vida em abundância. E vida plena. Então, a salvação que Jesus Cristo traz é muito mais do que um passaporte carimbado para você entrar lá no céu.
A salvação que Jesus Cristo vai trazer implica em uma vida plena de significado, vida de qualidade, em que as nossas necessidades espirituais são supridas, em que encontramos razões para viver que transcendem aquilo que comumente entendemos são coisas maravilhosas na vida e que não são ruins em si mesmas necessariamente. Você desejar e conquistar sucesso profissional, você conseguir formar uma família funcional, você ser uma pessoa que tem sonhos e realiza esses sonhos, tudo isso é maravilhoso, mas isto não pode ser o foco principal da sua vida, porque você passa dessa vida e deixa tudo isso aqui. O que Deus tem para você é uma vida que começa aqui e agora, uma vida de comunhão com Deus, uma vida em que você vive em comunhão com as outras ovelhas do aprisco do Senhor, uma vida em que as suas necessidades existenciais mais profundas são supridas plenamente. Há vários relatos de pessoas que têm uma certa vida equilibrada, uma vida aparentemente boa, de realizações, de conquistas, mas lá no fundo elas sentem que está faltando algo. Muitas vezes as pessoas pensam que Jesus Cristo é apenas eficiente, faz diferença apenas na vida de uma pessoa que está, como a gente diria popularmente, lascado, que está mal, que está com a vida toda complicada, que está cheio de vício, que está com problema no casamento, que está com dificuldade econômica. Então, ele se apega em Jesus na esperança de que tudo isso possa mudar. E, na verdade, muitas vezes, há muitas coisas que acontecem de transformação nessas vidas e a gente fica impactado quando a gente ouve testemunhos de pessoas que tiveram essa experiência com Jesus. Mas Jesus Cristo não é apenas para pessoas que estão nessa condição. Todos nós, por melhor que seja a sua vida, numa perspectiva humana, ela tem uma carência, ela tem uma necessidade espiritual que só Jesus pode suprir, como sendo esse bom pastor, como sendo essa porta pela qual nós passamos para vivermos a salvação de forma plena, para vivermos a vida em sua plenitude. Vida plena, então, significa uma vida em que as suas necessidades espirituais mais profundas, e todos nós temos essas necessidades, porque somos feitos por Deus, que é um ser espiritual, e deseja ter comunhão conosco, é uma vida plena, é a vida em que estas necessidades são supridas de forma completa. Jesus Cristo, então, é a porta, porque Ele é a porta do aprisco, onde nós vamos experimentar segurança. Lembra da analogia que eu fiz agora há pouco? Quando você está numa situação de perigo, de ameaça, e você entra pela porta de um condomínio, entra pela porta da sua casa, e imediatamente você se sente protegido. Jesus nos coloca nesta condição. Quando nós passamos por Ele, metaforicamente, como esta porta, nós nos sentimos seguros. Seguros em que sentido? Seguros não apenas em saber que não seremos alvo de um ataque de Satanás que vai nos destruir, porque Satanás não tem poder de destruir um filho de Deus. A segurança que nós obtemos é uma segurança de salvação eterna. Em um mundo de tantas incertezas, em um mundo em que há tanta instabilidade, ter algumas certezas fundamentais traz estabilidade emocional e espiritual para a nossa vida. Quando nós passamos por esta porta, nós entramos no aprisco. E o aprisco é lugar, então, de segurança. É um lugar onde nós podemos descansar. É um lugar de renovação de nossas forças. E olha o que eu estou dizendo aqui, que esse aprisco não é necessariamente ou exclusivamente uma igreja. Esta igreja que se reúne aqui na Silva Paulé 1111, no bairro da Aldeota, na cidade de Fortaleza. Nós esperamos que esta igreja represente, de fato, um lugar, um espaço, uma comunidade que seja um aprisco. Mas o que Jesus está falando é algo que transcende esta realidade. É algo que envolve a realidade da igreja local. Mas ele está falando de um abrigo num sentido muito mais profundo. A nossa oração é que cada igreja, que a nossa igreja, possa, de alguma forma, ser esse aprisco, esse rebanho, esse local onde nós podemos descansar. Mas temos que entender que existe uma realidade mais profunda. Existe uma comunidade espiritual feita exclusivamente pelas ovelhas do Senhor.
E quando então nós nos conectamos com essa realidade espiritual, nós enfrentamos com mais serenidade as tempestades, os dias difíceis, as noites escuras. Então Jesus Cristo é aquele que, quando passamos por Ele, nós mudamos a nossa realidade. No sentido espiritual, nós entramos numa nova ambiência. Agora, há um detalhe interessante. As ovelhas não ficam o tempo todo dentro do aprisco. Por melhor que seja o aprisco, as ovelhas não querem ficar o tempo todo ali. Por isso que Jesus Cristo diz, aquele que passa por mim, entrará, mas também o quê? Sairá. E encontrará pastagens. Então, há um momento na nossa vida, uma situação na nossa vida, em que nós precisamos nos sentir assim acolhidos. Estamos às vezes feridos, estamos machucados, estamos carecendo de um cuidado especial. E ali então, o pastor nos leva para o aprisco, Jesus que a porta se abre para que possamos entrar nesse aprisco. Mas esta mesma porta é a porta por onde ele nos conduz para sairmos. Por quê? Uma ovelha saudável, ela não vai ficar comendo a comida confinada ali. Ela precisa de espaço, ela precisa de ar livre, ela precisa de se exercitar, ela precisa caminhar seguindo as orientações do pastor em busca de alimento. Então, o que o pastor provê é alimento, é provisão para as ovelhas. Quando você sai pela porta das ovelhas, ouvindo a voz do pastor, quando você sai por essa porta que é Jesus, com a autorização dele, você vai encontrar pastagens. É o que Jesus Cristo, é o que Davi falou, quando ele disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai me conduzir a pastos verdejantes. Então Jesus é a porta que passamos para encontrarmos provisão. Então nós temos, na verdade, esta dinâmica na nossa vida como ovelhas do rebanho do Senhor. Em alguns momentos nós vamos precisar de segurança, de conforto, de cuidado especial. Em outros momentos nós vamos ter desafios para enfrentar. Nós temos que caminhar com o pastor em busca de alimento. Nós vamos ouvir a sua voz. E ouvindo a voz do pastor e seguindo a orientação do pastor, nós vamos encontrar verdes pastos. Talvez a gente não encontre verdes pastos como deveríamos no sentido espiritual, porque nós não estamos ouvindo e seguindo o pastor como deveríamos. Mas na medida em que nós ouvimos a voz do nosso pastor e o seguimos, nós vamos então encontrar pastagens que vão alimentar a nossa alma. Porque Jesus é aquele que nos conduz a pastos verdejantes. Para que você possa, então, se alimentar, você passa por essa porta que é Jesus. Você segue as orientações de Jesus. E você, então, vai se nutrir espiritualmente. Nutrir como? Com a palavra dele. É a palavra de Deus que nutre a nossa alma. Então, para que você tenha a vida plena, preste bem atenção, para que você tenha vida plena, vida em plenitude, a sua alma precisa estar alimentada. Se você não alimenta a sua alma, você não vai ter essa vida plena. É como alguém que quer ter uma vida saudável, mas não se alimenta adequadamente. Essa pessoa vai ficar com fome. E ficando com fome, ela vai ficar fraca e não vai desenvolver todo o seu potencial. No sentido espiritual, algo semelhante acontece. Quando você se alimenta da palavra de Jesus, você então se fortalece e você começa a viver a vida que Deus planejou plenamente para você. Então Jesus é a porta, por onde eu e você passamos para encontrar as pastagens que Jesus Cristo deseja nos trazer. Jesus é aquela porta por onde passamos e chegamos aos lugares que Ele nos dá para a provisão espiritual. Eu fiquei pensando se Jesus viesse hoje aqui à Terra, como veio há 2000 anos atrás, e Ele tivesse que falar para a gente sobre esta realidade espiritual, que Ele procurou transmitir para os seus ouvintes. Se Ele viesse para falar para a gente aqui de Fortaleza, para mim e para você, talvez Ele não usasse a ideia ou a imagem da porta das ovelhas. Essa é uma imagem que nós temos e precisamos analisar o contexto e estudar para entender o que isso significa. Mas eu fiquei pensando em quais portas eu tenho passado, e talvez alguns de vocês tenham passado, pelas quais eu anseio passar, eu desejo passar. Além da porta da minha própria casa, quando chego em casa à noite, ou quando saio de casa pela manhã, eu fiquei pensando numa outra porta que muitos de nós aqui já passamos.
Quando você faz uma viagem internacional, você tem que passar por diversas portas. E existem alguns momentos, numa viagem como essa, que, se você se parece comigo nesse ponto, são lugares de uma certa tensão. Mesmo que não seja de uma certa tensão, são lugares desconfortáveis. Por isso que eu sempre digo para as pessoas mais próximas que eu prefiro viajar de carro, porque não tem nenhuma dessas situações que eu vou mencionar aqui. Especialmente quando você vai fazer uma viagem internacional. Você chega, tem que identificar ali qual vai ser o portão onde você vai, aí você tem que fazer o check-in, se você já não fez em casa, tem que conferir se o celular está com a carga suficiente, se você não imprimiu o seu ticket. E aí você tem que mostrar o ticket para alguém, tem que passar, mostrar, e aí você vai passar as bagagens de mão naquele raio-x. Se você é como eu, que só anda com o computador, tem que tirar o computador, e aí vai tirando, e tem gente atrás, e tem que tomar cuidado para não deixar o passaporte esquecido ali. Você tem que ficar ali ligado o tempo todo, né? E ali você tem que saber o lugar certo para onde você vai, juntou as coisas, colocou novamente dentro da mochila, e aí você chega numa porta, e eu chego nessa porta, que é quando eu consigo começar a relaxar com relação à viagem internacional, que é o portão de embarque. Porque às vezes você pensa que esse portão de embarque está perto e ele está longe, o seu horário está apertado, aí começa aquela tensão. Aí você chegou no portão do embarque, mas mesmo no portão do embarque você ainda não está plenamente tranquilo, ou pelo menos não fico. Por quê? Porque tem ainda um último passo, você vai ter que mostrar novamente o seu documento e mostrar a sua passagem. Se você perdeu esse documento, a passagem naquela hora ali, caiu em algum lugar, é um transtorno muito grande. Mas finalmente, quando você passa por esse portão e entra naquele túnel lá do avião, você começa a ver, agora a viagem vai realmente acontecer. Eu não tenho medo de viajar de avião. Eu não tenho medo de quando o voo vai levantar o voo, aquela, tudo aí, durmo, é capaz de eu dormir até antes do voo levantar. A minha atenção é entrar dentro do avião, passar por aquela última porta ali, tá beleza. Mas aí você vai chegar num outro país, e aí você vai ter que passar na alfândega, você vai ter que passar lá na imigração. E aí você fica pensando ali, será que vai dar algum problema? Mesmo que você esteja com tudo certinho. Eu fico imaginando quem tem mercadoria ilegal, quem carrega droga, como é que consegue fazer um negócio desse? Estando com tudo bem, eu ainda fico ali pensando, o que será que eles vão falar comigo? Eu vou ter que treinar o meu inglês ali agora na marra, né? E aí há todo um ambiente de pensão, até que, depois de todo aquele processo, olha, conversa com onde você vai, como é que vem e tal, você sai na última porta, no portão de desembarque. E se você tem lá do outro lado, uma pessoa ali esperando, um parente, um amigo, oh, coisa maravilhosa. Você venceu aquela última porta e você fica bem. Puxa vida, pelo menos acontece assim comigo. Enquanto eu não passo por essas duas portas, a porta que dá acesso ao avião e a porta que me tira do aeroporto, que me tira ali, me coloca naquele salão onde ninguém mais vai me perguntar mais nada, estou ali com as minhas malas na mão, há uma certa tensão. E eu fico pensando na nossa jornada final. Como é que vai ser? Eu fico feliz que não vai ter burocracia. Eu fico feliz que não vai ter essa confusão toda, essa preocupação toda. O sistema é extremamente eficiente, é um sistema extremamente moderno. Não é? Eu não preciso me preocupar se a bateria descarregou, se eu perdi o passaporte, se o ticket sumiu. Eu só preciso chegar ali e olhar assim aquele portão que vai estar escrito assim, Jesus. E ali eu vou para aquela porta, Jesus. E quando eu chegar ali, aquela porta está fechada, mas ela vai se abrir, porque eles já fizeram um reconhecimento facial, e meu nome está lá, e eu só vou entrar e vou abraçar Jesus, porque eu cheguei lá no céu. Jesus é essa porta que nos garante esse contato com o Pai por toda a eternidade. Essa porta que nos dá a segurança de um destino final, sem preocupações, sem medo, sem burocracia nenhuma. Você tem esse mesmo sentimento no seu coração? Você tem esta percepção que quando você quiser fazer a sua última jornada aqui na terra, você vai chegar e passar por essa porta que é Jesus, sem ninguém lhe perguntar nada, porque Ele sabe que você já teve uma conexão com Ele, e você tomou uma decisão lá atrás que abriu todas as portas espirituais para você. Se você tem dúvidas sobre isso,
E nesta noite você gostaria de ter esta convicção, esta certeza de que Jesus é a porta que lhe provê salvação, que Jesus é a porta que lhe provê segurança, que Jesus é a porta que lhe leva a lugares de descanso, Jesus é a porta que lhe dá pastagens verdejantes. E Jesus é aquele que o leva com segurança para toda a eternidade com Deus. Se você tem esse desejo no seu coração, eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. E eu quero convidar você agora a refletir sobre o seu relacionamento com Jesus Cristo. O que Jesus Cristo de fato significa para você? Você tem esta consciência que Jesus Cristo veio a esse mundo para abrir esse caminho para você, dar esse livre acesso a Deus? Você tem esta consciência que Jesus é a única porta que se abre para o aprisco dele? Você deseja fazer parte deste rebanho do Senhor? Você deseja ser ovelha do Senhor de todo o seu coração? E reconhece que sozinho você não tem como alcançar a salvação e esta comunhão e essa transformação espiritual? Se você deseja que Jesus seja o seu pastor, se você deseja que Jesus seja esta porta pela qual você vai passar e mudar a sua realidade, eu quero convidar você agora a orar comigo. Diga para Deus, baixinho aí, mas com sinceridade no seu coração: ó Jesus, eu quero que o Senhor seja essa minha porta. Esta porta que me leva ao teu rebanho. Esta porta que me leva à tua presença. Esta porta que vai dar para a minha vida segurança espiritual. Vai me dar provisão espiritual. Eu quero esta vida plena que o teu Filho Jesus veio trazer. Ó Pai do céu, eu sou uma ovelha que precisa dos teus cuidados. E nesta noite eu coloco a minha vida diante do Senhor. Eu tomo a decisão de passar por esta porta que é Jesus. E eu quero, no final da minha vida, estar com as portas do céu abertas para mim. E eu te peço, Senhor, essa bênção, em nome de Jesus. Amém.